o que é igreja? O que é ser igreja? O que é viver igreja? E para isso eu convido a igreja a abrir comigo em Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 19. Porque neste texto bíblico está contido a instituição da igreja. Disso que tanto amamos, disso que devotamos o nosso tempo, disso que devotamos a nossa vida, disso que entregamos quem nós somos. Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 19. Diz o seguinte: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe eles: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão, porque não revelou a carne ou o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Contra ela eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Este é o texto da instituição da Santa Igreja de Jesus Cristo. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus eterno Pai, Deus, conduza o Teu Santo Espírito no nosso meio, para que essa palavra venha a ser eficaz, para que essa palavra venha a tomar sentido dentro de cada mente, para que ela venha a gerar frutos de vida, e que venhamos aqui ser transformados pelo poder da Tua Santa Palavra. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Igreja, uma instituição construída há mais de 2000 anos atrás por um homem chamado Jesus, a partir de uma sentença, a partir de uma frase. Jesus, o Messias, caminhava aos redores de Jerusalém, e no meio dos seus discípulos, sabendo de sua fama, sabendo que o seu nome era muito falado nos povos ao redor, comenta e os questiona: quem estão dizendo que eu sou? Quem estão dizendo que é o Filho do Homem? E então começam a dizer: olha, estão dizendo que o Senhor é um profeta, estão dizendo que o Senhor tem sobre si o espírito de Elias, estão dizendo que o Senhor tem o espírito de alguém que já veio. Mas então Jesus interroga esses discípulos a respeito do que eles creem. Tudo bem, é isso que o mundo tem dito a meu respeito, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Então o texto bíblico diz que o apóstolo Pedro, tomado pelo Espírito Santo de Deus, diz que ele, Jesus, é o ungido do Senhor, é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. E então Jesus diz a ele que sobre esta afirmação, sobre esta pedra, sobre este fundamento, ele fundaria a sua igreja. Isto é, estamos fundados como igreja na afirmativa de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eis aí o fundador, Jesus. Eis aí o fundamento, ele é o Filho de Deus. E agora podemos nos perguntar coisas para além disso. Podemos nos questionar de como essa igreja vive, de como essa igreja interage, de qual é a função desta igreja, de qual é a finalidade e por que e para que ela existe, e também quais são as aplicações práticas disso em nossas vidas. E é nessa jornada que eu convido a igreja a caminhar comigo, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vai tratar a respeito da igreja de pelo menos 3 formas diferentes. A primeira forma que a Bíblia vai trazer e vai fazer referência à igreja de forma analógica é com relação a um edifício. A Bíblia compara a igreja a um edifício. Observe o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Vós sois lavoura de Deus
e vós sois edifício de Deus. Paulo aqui está fazendo menção à igreja de Corinto. Ele está dizendo que esta reunião dos santos, esta reunião de membros que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, se constituem para Deus como um edifício que Ele está a construir. E o que isso traz a nós? O que podemos extrair desta afirmação de que a igreja é um edifício que está sendo construído sobre a afirmativa de que Jesus é o Filho de Deus? Somos um edifício sendo construído. O primeiro ponto que podemos tirar daí é que todo edifício tem forma, lógica e harmonia. Se somos um edifício sendo construídos por Deus, se estamos nos dispondo a ser edificados pelo Pai, temos que entender que esta edificação, ela segue uma forma, ela segue uma lógica. Observe este templo. Este templo, ele é organizado. Este templo possui disposições simétricas. Ele possui uma lógica de construção. Há tijolos que foram colocados em determinados locais. Em outros foi colocado cimento. Em outros locais foi colocado piso e correntes elétricas passaram por essas paredes. Porque o edifício, ele possui uma lógica de construção, ele possui uma lógica de edificação, ele possui uma forma exata de existir. A engenharia e a arquitetura são as ciências que estudam a forma de construir edifícios e de como deixá-los eles harmônicos. Ninguém simplesmente chega e ajunta pedras de forma aleatória e diz que existe uma casa ali. Existe uma forma correta, existe uma lógica por trás. E nós observamos que toda esta forma e toda essa lógica está contida na palavra de Deus. Se a afirmativa de que Jesus Cristo é o Filho de Deus é o fundamento, é a pedra fundamental, é o alicerce do edifício que é a igreja, nós sabemos que o mapa para edificação, que a planta que constrói e que se fundamenta como a lógica para a construção da igreja é a Bíblia Sagrada. Observe o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redigir, para corrigir e para instruir em justiça. Jesus Cristo é essa rocha, Ele é o Filho de Deus, Ele postula esta verdade como fundamento. E agora? Agora devemos saber que somos um edifício que está sendo construído. Mas esse edifício não está sendo construído segundo a lógica dos homens. Este edifício não está sendo construído segundo os meus entendimentos, segundo os meus pensamentos, segundo os seus pensamentos e entendimentos sobre a vida. Esse edifício, que é o corpo de Cristo e a igreja de Cristo, o edifício de Deus, está sendo construído com base na Bíblia Sagrada. E devemos ter isso como norte. Muitas das vezes, durante a nossa jornada de fé, durante a nossa vida, negligenciamos a palavra de Deus. Faça um exercício, reflita neste momento quantas vezes durante essa semana você pegou a sua Bíblia para ter um momento devocional com Deus. A igreja está nesse momento vivendo o período do avivamento. Esse é o nosso foco, estamos estudando, refletindo e clamamos a Deus sobre isso. E o pastor Eliseu, de forma muito sábia e iluminada pelo Espírito Santo, direcionou a igreja a, durante esse ano, adotar um livro devocional. A devocional tem como intuito tirar alguns minutos para que você fale com o seu Deus e para que você reflita. Mas é necessário também o estudo da palavra. Para além da devocional, a ideia do conhecer a Deus por meio daquilo que Ele se revelou. Somos um edifício de Deus, mas é necessário, para construirmos esse edifício, que tenhamos o mapa, que tenhamos a planta. E este mapa e esta planta é a palavra de Deus, são as Escrituras Sagradas. E ela está na sua mão, na sua disposição. Faça bom proveito delas. O segundo ponto que podemos observar a respeito do fato de sermos um edifício é que a parte só tem sentido no todo. A parte só tem sentido no todo. O que eu quero dizer com isso? Imagine você agora uma construção. Quando você olha um tijolo, o que você vê? Um tijolo. A partir do tijolo, você não tira e não deduz nada a respeito da construção. Se ampliarmos um pouco mais, nós vamos ver uma parede.
Mas o que uma parede diz respeito à construção? Uma coisa muito pequena, praticamente nada. Com uma parede se pode fazer muitas coisas. Agora, o que você faz com 4 paredes? Bem, temos uma sala. Aí eu já consigo ver dimensão, eu consigo ver lógica, eu consigo ver raciocínio. Mas o que se faz com um conjunto infinito de tijolos, organizados e edificados de uma forma justa e planejada? Aí sim, temos um edifício. É por meio do conjunto, é por meio da disposição dos diferentes, que se organizam segundo o plano de Deus, que observamos o edifício que é a igreja sendo construídos. O que eu quero te dizer, meu irmão, você tem sentido dentro do todo que é a igreja do Senhor. Dentro desse corpo, ninguém se coloca maior ou menor do que o outro. Todos têm a sua participação, todos têm a sua relevância, e todos recebem sentido no trabalho do outro. Eu, como tijolo, não sou nada, mas o meu tijolo, junto com o tijolo do Daniel, junto com o tijolo do João, junto com o tijolo da Shirley, junto com o tijolo de cada irmão, que é diferente, que tem um formato diferente, se ajusta, se coloca, se compõe para construir o edifício perfeito que está fundado sobre Jesus Cristo. Você recebe sentido a partir do todo que é a igreja e o corpo de Jesus Cristo, porque como pedra nada somos, mas em conjunto, unidos, formamos a igreja do nosso Senhor, o edifício que está sendo construído por meio da palavra de Deus e da Bíblia Sagrada. Mas para além disso, todo edifício tem uma finalidade. Pense, ninguém constrói um edifício sem finalidade. Se alguém se dispõe a construir algo, este algo tem uma motivação, tem uma razão de ser, tem um propósito. Se você constrói uma casa, você quer morar dentro dessa casa. Você quer se abrigar da chuva. Você quer ter um local seguro para dormir. Se você constrói um templo, você tem o objetivo de adorar a Deus dentro desse templo. Se você constrói um edifício artístico, você tem o intuito de se deslumbrar com a beleza daquele edifício. Observe, para tudo que é edificado neste mundo, há uma razão de ser, há uma finalidade. E o que podemos nos perguntar é qual é a finalidade desse edifício que está sendo construído sobre a afirmativa de que Jesus é o Filho de Deus. Esse edifício que está sendo construído segundo a lógica da Bíblia, esse edifício que está sendo construído e que me dá sentido e me atribui sentido de vida, para que ele serve? Em Marcos capítulo 16, versículo 15, vamos ouvir o próprio Cristo dizendo: ide por todo o mundo, pregando o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O edifício que Deus estipulou neste mundo, que fundou sobre a afirmativa de que Ele era o próprio Deus, tem a finalidade de levar os homens à salvação. Nós não estamos aqui por bênçãos, apesar de recebermos elas. Nós não estamos aqui como uma reunião social, apesar de fazer parte da igreja a reunião social. Nós estamos aqui para levar os homens à salvação. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crer e for batizado será salvo. Esta é a finalidade da igreja. E vemos então a Bíblia tratar a igreja como um edifício. Mas para além de um edifício, também observamos a palavra de Deus apontar a Bíblia como um corpo. A Bíblia não apenas como uma construção, mas há também uma outra analogia feita com o corpo humano. Uma analogia de corpo. E observamos em Romanos, no capítulo 12, versículo 4 e 5, isto: porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. O apóstolo Paulo traz essa referência para nós, de que nós somos como um corpo, e que cada um tem a sua função, e que cada um compõe uma finalidade, tal como no corpo humano. A finalidade do olho é ver. A finalidade da mão é segurar, é apalpar. A finalidade da língua é degustar, é sentir gosto. A finalidade do estômago é digerir aquilo que se alimentou. Do intestino, de absorver esses elementos.
O apóstolo Paulo vai dizer que na igreja assim também somos. Nós recebemos, cada um, uma finalidade, recebemos um talento da parte de Deus. E nessa distinção e nesta diferença, aonde uns falam mais, outros fazem mais. Uns estudam mais, outros operam mais. É nesta distinção que recebemos o sentido e o corpo consegue atuar. De forma que todos os talentos são úteis. E agora, me recordo do pedido da irmã Regina. A igreja está se preparando para o aperfeiçoamento dos professores da classe infantil. E existem homens e mulheres que têm esta capacidade de educar, que têm esta facilidade com as crianças. Irmãos, isso foi dado a você, não foi dado a nenhum outro. Esta tarefa não é maior nem menor do que nenhuma outra, até porque o fundamento da minha fé foi me dado na infância, na classe da Geralda, nos amiguinhos de missões, durante os cultos da noite. Foi ali que eu recebi o fundamento da minha fé. E aí fica o apelo para buscar esse tipo de aperfeiçoamento de liderança, para que você possa se colocar de forma perfeita como órgão que opera para o funcionamento de todo o corpo. Você é parte do corpo de Cristo. E o que isso pode nos dizer de forma prática? Você é um membro para o seu irmão. E serve o que a própria referência de Romanos vai nos dizer. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E aí eu quero fazer uma referência. Imagine o que seria do olho que coça sem a mão. Imagine o que seria do olho que coça sem a mão. O que seria do estômago sem a boca? O que seria do fígado sem o pâncreas? Somos membros deste corpo de Cristo, mas somos membros também para aqueles que estão ao nosso lado. Somos o meio pelo qual Deus atua neste mundo, mas somos também o meio pelo qual atuamos como Deus atua na vida daquele que está ao nosso redor. E eu quero deixar isso no seu coração. A igreja é um corpo e cada membro deste corpo se constitui como um membro para o outro. Vivemos em função dos outros na casa do Senhor. A minha vida toma sentido na vida do outro. Eu vivo para Ele porque eu sou um membro do corpo dele e Ele é um membro do meu corpo. E a unidade do corpo de Cristo vai se formando, até que assim possamos receber o clamor e a alegria da comunidade que nos cerca, tal como a igreja de Atos recebeu e vemos registradas na Bíblia Sagrada. Você é um membro para os seus irmãos, mas para além disso, Jesus Cristo te controla, pois Ele é a cabeça desse corpo. Se você é parte de um corpo, você é membro em função de outro membro. Você vive em função de outro, e outros vivem a sua função. Mas é necessário entender que sobre tudo isso há uma coroa. Há alguém que ordena, há alguém que direciona as funções, e isto é a cabeça. É por meio do nosso cérebro, é por meio do nosso entendimento que todo o nosso corpo toma harmonia, que todo o nosso corpo toma discernimento, que ele se mantém harmônico. Na medida em que nossa mente para de funcionar, na medida em que nossa mente deixa de atuar, o que acontece com o corpo? Desordem, caos, descompensações. A palavra de Deus vai nos dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 18, o seguinte: e Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele está falando a respeito de Jesus Cristo. Se somos membros um dos outros, é necessário saber que sobre todos esses membros há uma cabeça que rege o corpo. E esse é Jesus Cristo. É Ele que nos dirige. É Ele que nos comanda. É Ele que nos governa. Não homens. Não palavras de pessoas. Não ideias e lógicas racionais. Mas o próprio Filho de Deus,
que vive em nosso meio nos coordena. Mas ainda, você precisa saber que, sendo corpo, você necessariamente tem o Espírito Santo de Deus. E agora eu quero fazer uma analogia com a igreja. Você é um corpo que possui um espírito. Acho que aqui todos estamos de acordo. Você não é meramente um corpo que está sendo estimulado por o mundo externo e reagindo de forma causal. Você tem liberdade, você tem arbítrio, você tem vontade, você tem alma, você tem espírito. E é esse espírito que te move neste mundo. É o espírito que movimenta o seu corpo. A partir do momento em que o corpo já não recebe e não tem o espírito, nós chamamos isso de morte. A partir do momento em que o corpo já não tem um espírito, já não tem o sopro de vida, nós entendemos isso como morte. E aqui a analogia fica perfeita. Se a igreja do Senhor é o corpo de Cristo, se Ele é a cabeça sobre a igreja, o que está nos movendo? O que está nos movimentando enquanto corpo de Cristo neste mundo? O que está nos movimentando enquanto continuidade da encarnação de Jesus? Necessariamente tem de ser o mesmo Espírito que estava sobre Jesus. E esse é o Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22 vai dizer: o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Você é corpo de Cristo. Você vive em função deste corpo e este corpo te alimenta. Mas para além disso, você tem uma cabeça que te governa, uma mente pensante que te dirige, a saber, Jesus Cristo. Para além, você necessariamente, sendo corpo de Cristo, recebe sobre si o Espírito que Cristo tinha. Isto é, o Espírito Santo de Deus que habita no teu coração. É isto que vem a ser a igreja, um edifício, um corpo e também uma noiva. A Bíblia em Apocalipse capítulo 19, versículo 7 vai dizer: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou, aqui fazendo referência à igreja, à esposa que está a aguardar o noivo. Em Efésios capítulo 5, versículo 22 a 27 diz: vós mulheres sujeitei-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio, o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher seja em todo os seus sujeitos aos seus maridos. Vós, maridos, amei vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nós somos a noiva de Deus. Nós somos o edifício de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. E nós também nos fazemos a noiva de Jesus. E isso nos traz 3 exigências. A primeira é que, como noiva, devemos ser puros. Como noiva, devemos ser puros. Devemos ser santos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Se somos noiva de Cristo, devemos guardar e viver em santidade para este noivo que virá nos buscar. E aqui fica o apelo de João Batista: arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se das suas práticas equivocadas. Busquem o Espírito Santo de Deus que está sobre o corpo para buscar a perfeição que somente Jesus pode dar. E vivam uma vida de pureza, uma vida de noiva, uma vida sem máculas. É necessário também que venhamos a viver uma vida cheia de beleza. Porque é isso que da noiva é exigido. A beleza, o esplendor, o regozijo. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, com hinos e cânticos, cantando ao Senhor com graça em vosso coração.
alegria, beleza, harmonia, música, festividade. É exigido da igreja pureza e santidade, mas é exigido da igreja também esplendor, alegria, beleza, satisfação com o seu Deus. E também é exigido de nós a fidelidade, que venhamos a ser fiel a este noivo que é Jesus Cristo, que não venhamos a deitar com a idolatria deste mundo, que não venhamos a abdicar das suas leis, mas viver em santidade, de forma fiel, em alegria, entendendo que somos uma peça dentro dessa conjuntura que é muito maior, entendendo que Ele é a cabeça e nós recebemos esse Espírito, entendendo que nós nos movemos neste mundo em função do outro, que também é parte deste corpo, e assim o outro também deve viver a nosso respeito. Isto é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que isso tem a ver conosco? Isso tem a ver com você, porque a partir disso que eu acabei de anunciar, por meio da palavra de Deus, eu posso te assegurar, eu posso te garantir, que se vivermos desta forma, se vivermos segundo estes parâmetros, você nunca estará sozinho. Você nunca necessitará do pão. Você sempre terá Deus do seu lado, te amparando, te consolando, porque os membros do corpo de Cristo farão isso por você. Ser parte da igreja é ter certeza de conforto nas horas de dificuldade. Ser parte da igreja é ter certeza da euforia e da alegria dos membros do corpo nos momentos de alegria. Ser parte do corpo de Cristo é saber que sempre haverá alguém ao seu lado, sendo mão de Deus na sua vida, e você nunca estará só. Por isso que este lugar é o melhor lugar do mundo. Porque quando eu olho para o lado, quando eu olho para os irmãos, eu vejo Deus em minha vida. Quando eu vejo cada irmã que me trata com carinho nos corredores. A própria irmã Shirley, me recordo na minha adolescência, quantas vezes, naquelas crises de adolescente, que adolescente vive em crise, quantas vezes não me chamou no canto e me perguntou, está acontecendo alguma coisa, eu estou sentindo você diferente, e gastou o tempo da sua tarde de domingo comigo. Quantas vezes conselheiros já não me chamaram para me orientar, o seu comportamento não está adequado, isso daí não vai ser legal. Quantas irmãs não tiraram e dedicaram o seu dinheiro, o seu tempo, para às vezes fazer um pedaço de doce. A irmã Maria José, mulher de Deus, e me entregaram em momentos que muitas das vezes elas não sabiam que eu estava amargurado, que eu estava triste, que eu estava desolado, e eu recebi das mãos dela um presente de Deus para mim, um conforto de Deus. Estar no seio da casa do Senhor é ter a segurança de que o amor e o sustento nunca nos faltará. O segundo ponto é entender que você será mão de Deus para as pessoas que estão necessitadas ao seu redor. Se primeiro temos a convicção e o entendimento de que Deus atuará por meio daqueles que estão ao nosso redor, é necessário também o entendimento de que Deus atuará por meio de nós naqueles que necessitam. Então, meu irmão, é meu dever, é seu dever, quando vê alguém cabisbaixo, quando vê alguém triste, chegar e ser o ombro amigo. Porque na medida que fazemos isso, segundo a orientação de Cristo e por meio do seu Espírito de amor, agimos em nome de Deus neste mundo. Amém, irmãos? Agimos em nome de Deus neste mundo. Porque quando você vê o seu irmão passando necessidade, você sabe que pode ajudar, e você o ajuda, você está sendo providência de Deus na vida dele. Isso é ser igreja. É receber de Deus por meio do corpo, e é entregar de si como manifestação de Deus no corpo. E mais ainda, ser igreja é ter a consciência de que esse corpo estará unido para a eternidade. E este deve ser o fim de toda a mensagem. É entender que este espaço de amor,
esse espaço de harmonia, esse espaço de alegria, que é arquitetado e organizado por Deus, que é dirigido e movido pelo Santo Espírito e pela sua mente, a mente de Cristo, nos sustenta e nos faz ser sustento para outros, para que possamos viver desta forma na eternidade com o Pai, aonde há alegria eterna, aonde há paz eterna, aonde há regozijo eterno. E o convite hoje, meu irmão, não é que você venha esperar que a igreja atue como Deus em você, mas é te chamar a ser um instrumento de Deus na vida da igreja. Porque se cada membro do corpo fizer o seu papel, então o corpo será saudável. Se cada membro do corpo dedicar-se com perfeição em cada função existente nesta igreja, então o avivamento virá. Porque o Espírito Santo de Deus se moverá no meio desses membros e o corpo tomará vida. E isso se estenderá para a eternidade. Você não estará mais desamparado. Você não terá mais angústias. Você será provisão na vida de outros. E você terá a garantia e a certeza da eternidade com o Pai. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, obrigado, Deus maravilhoso, por esta noite. Obrigado por esta palavra, Deus, que atinge os nossos corações. Obrigado, Pai, acima de tudo, pela Tua Santa Igreja, pela Tua noiva. Ó Deus amado, somos gratos a Ti por podermos fazer parte da Tua santa natureza por meio de Jesus Cristo. Sermos instrumentos Teus neste mundo. Isso nos dá alegria, nos dá contentamento, nos dá felicidade. Ó Pai, sopra Teu Santo Espírito em nós e nos faz atuar de forma perfeita. Perfeita para que o Teu nome seja exaltado nesta terra. Retira de nós todo o pecado, nos leva ao arrependimento, nos permite ser uma igreja avivada, cheia do Teu Santo Espírito, Deus, para que no nosso meio haja alegria, para que tal como na igreja de Atos, Deus, venhamos a partir o pão e repartir tudo de acordo com nossas necessidades, aonde não haverá mais aqueles que têm mais ou menos, mas a necessidade de cada um será suprida, sendo emocional, sendo espiritual, sendo material, Deus. Traz esse Espírito aos nossos corações, o Espírito que estava no Teu Filho Jesus Cristo, e nos faz viver o novo de Deus em nossas vidas. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém.